Mas então, o que é o número? O número, de acordo com Piaget, é uma síntese de dois tipos de relações, que são a ordem e a inclusão, que fazem parte de uma abstração reflexiva. Por isso, a construção de um número torna-se, às vezes, tão difícil para as crianças, pois elas não devem fazer isso de forma isolada e solitária, mas sim com a ajuda da família e da escola, no que se refere a esse desenvolvimento de atitudes e procedimentos didáticos que permeiam essa construção do número. No entanto, não temos condições de, somente pelo conhecimento físico e social, fazer com que o aluno construa o conceito de número. É preciso que o conhecimento lógico-matemático seja desenvolvido na criança para que ela possa elaborar esse conceito de número. Para se construir o conceito de número, faz-se necessário que a criança desenvolva várias atitudes que favorecerão esse aprendizado, como, por exemplo, conservar quantidades, seja de líquido e massa, classificar, seriar, ordenar mentalmente, pensar de forma reversível, contar, incluir hierarquicamente e em classes. E outras também, né? E de forma constante e direcionada através de inúmeras atividades. Caso contrário, ela pode apresentar algumas dificuldades no processo de aprendizagem da matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas atitudes mencionadas. Vamos começar inicialmente pela atitude de conservar. Conservar é a habilidade de deduzir que uma quantidade, que pode ser de objeto, seja massa ou líquido, permaneça a mesma, mesmo que esses objetos tenham mudado de lugar, ou que o líquido seja despejado em um recipiente maior ou menor. A conservação ela pode ser explicada pela estrutura mental que as crianças constroem gradualmente. Essa construção de conhecimento lógico-matemático resulta na síntese de inclusão hierárquica e da ordem. Quem sabe conservar, o faz porque já construiu esse conhecimento lógico-matemático em sua mente. A conservação de quantidade depende de uma condição mental que Piaget chama de reversibilidade, que se refere à capacidade de fazer e desfazer mentalmente a mesma ação. A reversibilidade se refere à habilidade de realizar mentalmente ações opostas simultaneamente, como cortar o todo em partes e reunir as partes em todo. Quem não conserva os números acha que existem mais objetos em uma fileira do que em outra. E, em geral, só porque essa fileira é mais longa. Se colocarmos duas fileiras de fichas, exemplo, se colocarmos duas fileiras de ficha com a mesma quantidade de fichas, uma com as fichas mais juntas e outras com as fichas mais esparsas, mais separadas, e perguntarmos às crianças, onde tem mais fichas? Algumas vão responder que a fileira onde as fichas estão mais separadas tem a maior quantidade do que a fileira onde as fichas estão mais juntas. Isso por quê? Porque não construíram um conceito de conservação. No que se refere a outra atitude, que é a atitude da ordem, que é vista como uma das estruturas da formação do raciocínio lógico-matemático, de acordo com Piaget, ordem é a necessidade lógica de estabelecer uma organização que não precisa ser espacial entre os objetos, para termos certeza que contamos todos e que nenhum foi contado mais uma vez. Por exemplo, quando uma criança, em seus primeiros contatos com os números, a gente percebe que, ao contar, ela recita os nomes. Número 1, 2, 3, não é assim? Ela recita os números, do mesmo modo que recita o nome de pessoas. Continuando com esses exemplos, a gente imagina aquele exemplo sobre fichas. Coloque uma fileira de 5 objetos. Conte
junto com a criança, os 5 objetos. E depois deixe as crianças contarem sozinhas. Depois que elas contarem, peça a elas que diga onde está o número 5. Caso não estejam com a atitude de ordem bem organizada, né, elas irão responder que o 5 é o último objeto da fileira. Elas não têm noção que o todo é o 5, certo? Então não criou-se ainda a atitude de ordem organizada mentalmente.